Olá, Clube da Insônia! Hoje a gente vai falar sobre um desenho que traumatizou uma geração inteira, porque além de ser constantemente insultado pelo insuportável do Eustácio, o Coragem tinha que encarar vilões bizarros. E se você cresceu com esse desenho, eu aposto que você lembra de pelo menos um que te deixou apavorado no sofá. Hoje eu separei 8 dos vilões mais assustadores do Coragem, o Cão Covarde. Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. O Katz tem um visual bem excêntrico. Ele é magro, vermelho, ele tem pernas longas e um sorriso sarcástico. E tem uma calma que só piora tudo. Bem-vindos ao Hotel Katz. A primeira aparição dele foi logo no primeiro episódio da série, chamado Uma Noite no Motel Katz. E olha, ele já chegou mostrando a que veio. Nesse episódio, o Coragem, a Muriel e o Eustácio param em um motel no meio do nada. Só que o problema é que o dono do lugar é esse gato psicopata, que tem um hobby bem comum. Ele dá os hóspedes dele como alimento para as aranhas gigantes dele. Nada de café da manhã incluso, até porque você é o prato principal. E por incrível que pareça, o Katz é bem educadinho, refinadinho, bem sarcástico, e ele é o tipo de vilão que não grita e nem corre. Ele só te encara, e você sabe que não vai sair dali com vida. Se você tem aracnofobia, esse episódio vai te deixar tremendo por dias. E o mais tenso é que esse foi só o começo. O Katz vai voltar outras vezes na série, igualmente assustador. O Fred Esquisitão é o sobrinho da Muriel, o que já faz a gente questionar o passado dessa família, porque não é possível. Eles são um imã de bizarrice. Ele chega com um sorriso bem esquisito. O Fred é barbeiro, só que ele não é qualquer barbeiro. Ele tem um distúrbio sério, uma certa obsessão em cortar pelos e cabelos, de maneira extremamente... Ao longo do episódio, o Fred vai contando tudo isso com calma, num certo ritmo poético, que vai aumentando a tensão da gente a cada segundo. Ele fala bem baixo, se move devagar, só que você sente que a qualquer momento ele pode puxar a navalha e começar o ritual da tosa insana. O Coragem, claro, fica em pânico total, e a gente também. Porque a ideia de estar preso com alguém sorrindo na sua frente, prestes a arrancar cada fio do seu corpo, é aterrorizante. E olha, esse comportamento do Fred é tão perturbador quanto realista, porque existe uma síndrome que liga a essa obsessão por cortar pelos. Inclusive, isso me lembra muito alguns cabeleireiros que eu conheço. Abafa. O rei Ramsés é um espírito mumificado e está atrelado a uma pedra sagrada, e aparece para cobrar o retorno dela, com uma voz robótica e fantasmagórica que ficou na cabeça de todo mundo. Devolva a pedra ou vai sofrer minha maldição. Só que ele não aparece só para dar um sustinho, não. O rei Ramsés vem com 3 pragas de brinde para quem ousar roubar a sua relíquia. Primeiro, uma inundação que ameaça afogar a fazenda inteira. Segundo, uma música repetitiva e insuportável que gruda no cérebro e te faz querer arrancar os ouvidos. E por fim, uma praga de gafanhotos capaz de devorar tudo pela frente. Devolva a pedra. Tudo bem, mas não aceito menos de 1 milhão. No episódio O Ensopado de Vovó, a gente conhece a raposa. Ele tem um jeito todo malandro. A raposa está participando de um concurso culinário um tanto quanto peculiar. A receita do prato principal dele é o ensopado de uma vovó simpática. E o ingrediente secreto é uma senhorinha inocente, e a Muriel, com aquele jeitinho todo doce dela e toda indefesa, vira o alvo perfeito para essa raposa maluca. Olá, senhora. Como é que vai? A raposa sequestra idosas, coloca o avental e vai para a cozinha como se fosse só mais um dia no MasterChef. E o pior de tudo é que ele faz isso com um sorrisinho no rosto, como se não tivesse prestes a cometer um ato completamente abominável. O episódio é engraçado, só que ao mesmo tempo super tenso. Afinal, a gente vai ver a Muriel amarrada, prestes a virar o ingrediente secreto. Vejo a hora de ganhar o primeiro prêmio com meu ensopado de vovó. Esse aqui não é só um vilão assustador, ele é o responsável direto pelo maior trauma da vida do Coragem. No episódio Lembranças do Passado de Coragem, a gente finalmente descobre a origem do medo constante do cãozinho. E o responsável é ele, o cruel veterinário. Eu sei o que eu vou fazer com o cachorro.
Ele tem uma voz carregada de desprezo e um consultório que mais parece um laboratório de tortura. Esse profissional, entre aspas, da medicina animal sequestrava os cachorrinhos inocentes e lançava eles para o espaço dentro de um foguete. Eles serviam de cobaia descartáveis para experimentos malucos. Foi exatamente isso que ele fez com os pais do Coragem, transformando o filhotinho em órfão. Tudo diante dos próprios olhos dele, que só conseguiu escapar graças a Muriel. O cruel veterinário não tem redenção, ele não tem carisma e ele não tem nenhum pingo de humor. Ele só é cruel mesmo e marcou o início do medo do Coragem. Tem gente que acha que o pior inimigo é um monstro gigante, uma múmia vingativa ou um espírito do além. Só que às vezes o verdadeiro terror vem com um coque apertado e uma régua na mão. Quero um perfeito. No episódio Perfeito, a gente é apresentado a uma das vilões mais sutis e ao mesmo tempo mais psicologicamente perturbadoras da série, a temida mulher perfeccionista. Ela aparece como uma espécie de professora de etiqueta, obcecada por boas maneiras, mas por trás da postura rígida e da voz controlada, tem uma verdadeira tirana do comportamento. Ela corrige tudo, desde a forma como o Coragem senta até o jeito que ele segura uma colher. E quando ele erra, porque, claro, ele sempre erra, ela não pensa duas vezes antes de aplicar uma arreguada sem dó. Isso não está perfeito! Ela é fria, metódica e insiste que tudo deve ser perfeitamente perfeito. E a mulher perfeccionista representa aquele tipo de cobrança interna que muita gente sente. O medo de nunca ser bom o bastante. Todos vão saber que você é perfeito. Agora a coisa fica séria. Se você já assistiu o episódio A Máscara, você provavelmente sentiu algo diferente no ar. Porque esse daqui não é só mais uma aventura bizarra no meio do deserto. É o episódio mais polêmico de toda a série. E no centro da história está ele, Mad Dog. Um cão gangster abusivo e completamente desequilibrado. Não é um monstro sobrenatural, nem usa feitiços. Mas talvez, por isso mesmo, ele seja um dos vilões mais assustadores de todos. Porque ele é real. Cruel como só alguém de verdade poderia ser. O Mad Dog mantém a Bunny, que é a sua namorada coelha, como uma prisioneira, vivendo sob ameaças constantes, humilhações e abuso psicológico. Ele obriga ela a fazer favores, a viver com medo, tratando ela como uma escrava emocional. E tudo isso porque ele morre de ciúme da amizade entre a Bunny e a melhor amiga dela, a Kitty. E por falar na Kitty, ela não é a vilã da história, mas também causa um belo de um desconforto desde o momento que ela aparece. Porque ela usa uma máscara branca e inexpressiva. E uma raiva que ela canaliza completamente no pobre do Coragem, coitado. Ela vive espancando ele sem motivo nenhum. Tu acredita que até um colchão virou vilão nessa série? No episódio O Demônio do Colchão, o Coragem enfrenta uma entidade maligna presa a um colchão. A Muriel compra um colchão de uma empresa extremamente suspeita, daquelas que você já sente o cheiro de treta só de olhar a vitrine. E não dá outra. O colchão está possuído por espíritos demoníacos, que acabam tomando o controle do corpo da coitada da Muriel. Ela vira uma cópia sinistra da Regan. Não, nada a ver, irmão. Voz grave, olhos esbugalhados, levitação e um ódio mortal pelo Coragem, que como sempre, tá só tentando salvar todo mundo. E como se não fosse o suficiente, os demônios ainda vão parar no Eustácio, que já era rabugento antes, e agora tá pior. No final, a Muriel se livra do colchão e do marido. Ela resolveu duas tretas numa tacada só. Comenta aqui embaixo qual desses vilões mais te assustou quando você era criança. Muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like assombroso. Se inscreva no canal para fazer parte do Clube da Insônia. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.